1 5:23. Que a página abriu no segundo ali, eu li, é isso. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Deus de paz vos santifique em... E o mesmo Deus de paz vos santifique em... tudo. E o que é o tudo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Os irmãos podem tomar assento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Já vou entrar. Meus irmãos, neste texto nós vamos aprender com a revelação da palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo traz nas entrelinhas da palavra de Deus algo glorioso, uma revelação maravilhosa para a vida de todo crente, para a vida de todo salvo, para a vida de todo filho de Deus. Verdade é que a palavra de Deus, aleluia, ela é uma lei para filho e a justiça para aqueles que não são filhos de Deus. E a palavra de Deus neste texto, irmãos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai nos apresentar 3 níveis de intimidade, de comunhão com Deus. Literalmente, quero que você me acompanhe, nós vamos estar lendo alguns textos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos apresentando 3 níveis de comunhão com Deus. O primeiro nível de comunhão com Deus, o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, vai nos dizer que é o nível do corpo, o nível dos membros do corpo ou através dos membros do corpo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 6, salvo engano, e o versículo de número 15 a seguir. Eu acho que vai estar posto aqui, nós vamos ler todos juntos. Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 15. Aleluia! Olha o que diz a palavra de Deus. E daí? Começa com uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E sim da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O Espírito de Deus, por intermédio de Paulo, está nos dizendo aqui que nós é quem escolhemos a quem queremos ou devemos servir. A opção de quem haveremos e de quem serviremos não está em Deus. A decisão, irmã Marisa, a quem nós devemos de servir está em nós. Por que eu digo isso? Porque ao evangelizar muitas vezes nós escutamos a seguinte colocação: se Deus quiser um dia, eu vou na tua igreja. Se Deus quiser um dia, eu vou estar fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Se Deus quiser um dia, eu vou estar cantando no coral da União Feminina, junto com a juventude, junto com os cavaleiros. Ou seja, esta argumentação é uma argumentação puramente humana e carnal, destituída de qualquer e toda a verdade. Por quê? Porque a decisão cabe ao homem decidir a quem ele deve servir. Está ali no versículo de número 16, aonde fizemos leitura. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, eu me ofereço a servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, nos tornamos servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 17.
Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Olha o que o Espírito de Deus nos instrui nesta manhã. Assim também ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, a decisão e a escolha a quem eu devo servir está em mim, cabe a mim, e não a Deus e nem a ninguém. Se a minha mãe quiser e permitir um dia, eu vou servir a Deus. Se o meu pai quiser e permitir um dia, eu vou ser um jovem cheio do Espírito Santo. Ou se Deus quiser um dia, eu vou estar na consagração juntamente com os demais irmãos buscando a Deus. Ou se Deus quiser um dia, aleluia, eu há de ser batizado no Espírito Santo. E eu quero te dar uma resposta nesta manhã. Tudo isso que você cogita acerca das coisas de Deus é o que Deus tem preparado para a tua vida. Basta eu e você decidir tomar posse daquilo que Deus nos tem preparado. Por quê? Porque a palavra de Deus enfaticamente está dizendo que a autoridade e o poder que nós chamamos de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma arma poderosa que Deus nos confiou. Oh glória! E para que serve o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, uma vez apertado o gatilho, serve para que nós venhamos tomar decisão baseada naquilo que julgamos ser o melhor para nós. Se eu julgo que para minha vida o melhor é servir ao mundo e o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, eu vou decidir servir ao mundo, os prazeres do mundo, os pecados do mundo. Agora, se eu decidir servir a Deus, aleluia, nem o mundo, nem o príncipe deste século, nem os demônios que agem no mundo, eles poderão resistir, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus me deu autoridade para decidir a quem eu devo servir. Entendido até aqui ou não? Quantos entenderam? Levante a mão e dê glória a Deus. Então você é o senhor da tua decisão. Pastor, mas eu tenho decidido, mas o diabo não me deixa. Não. Se o diabo não tem te deixado, é porque tu ainda não decidiu. Porque para alcançar aquilo que eu decido, existe alguns estágios a serem alcançados ou percorridos. Aleluia, não basta eu apenas decidir. A decisão, aleluia, é um portal que me dá acesso àquilo que Deus me preparou. Depois de decidir, eu tenho que investir na minha decisão. Oh, glória a Jesus. Seria muito bom, meus jovens, aleluia, eu ter um desejo, eu ter terra, ter semente para comer banana, morrer de desejo de comer banana, olhar para a terra e ficar sonhando, um dia eu vou comer banana desta terra com a semente na mão, e a terra para ser semeada a semente. Se um dia eu sonho em comer banana daquela terra, o mínimo que eu devo fazer, irmã Marisa, é lançar as minhas sementes na terra, esperar o tempo oportuno para colher o fruto daquilo que eu plantei e poder saciar os meus desejos diante de Deus. Então não adianta eu ter desejo, eu tenho que investir no desejo que eu tenho, a fim de que eu possa colher em Deus e de Deus aquilo que o meu coração almeja na presença de Deus. Só para que você não durma, feche os teus olhos, levante a tua mão e diga assim, diga alguma coisa para Jesus. Diz: Jesus, eu te amo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui está nos apresentando 3 níveis de comunhão com Deus.
O primeiro nível de comunhão com Deus é o nível através dos membros dos nossos corpos. E a palavra de Deus, no meio, e mesmo Romanos capítulo 6, continua nos ensinando, dizendo que nós devemos oferecer os membros dos nossos corpos, aleluia, trocando por miúdos em culto de adoração a Deus. Então eu devo oferecer o meu corpo e os membros do meu corpo para manter um relacionamento com Deus. Basta? Não basta? Isto é um verdadeiro e genuíno culto? Não. O verdadeiro e genuíno culto não está em eu ofertar somente, unicamente, os membros do meu corpo ou meu corpo físico em culto a Deus. Permita, meus irmãos aqui, irmãos, não se escandalize comigo, por favor. Aleluia. Nós vimos muitos adorando a Deus somente com o seu corpo. Me perdoe meus trejeitos aqui, mas quem me conhece já sabe, né? Aleluia. O Evangelho, né, é a palavra aplicada, né? Se não aplicarmos o Evangelho, isso não é Evangelho, é uma história qualquer, né? Evangelho é a aplicação da palavra, e o que diz em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Bendito é o nome de Jesus. Então não basta o verdadeiro culto que Romanos capítulo 12 nos ensina. Põe Romanos capítulo 12 para nós, irmão Pedro, por favor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, aonde vai nos dar a referência do verdadeiro culto segundo Deus. Romanos capítulo 12, verso de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para Deus, o verdadeiro culto é aquele que eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo. O que é vivo? Vivo é aquilo que manifesta vitalidade. É? Que coisa linda. Por isso que o escritor, salvo engano, o profeta Samuel diz que para a sepultura, para onde vamos, lá não há louvor, não há indústria, não há trabalho, não há nada disso. Por quê? Porque, aleluia, Mateus 22 e 32 diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de escola bíblica dominical. O nosso Deus não é Deus de mas Deus de... Por quê? Porque para um verdadeiro culto a Deus, ele exige vitalidade. É a expressão de quem está vivo. Aleluia. E eu sou muito reparador, irmãos. Pode me criticar e falar o que quiser, mas eu chego num culto até de olho fechado, eu estou enxergando. Parece mentira, irmão. E vejo o crente que às vezes entra em 1h30 de culto, não consegue abrir a boca nem para bocejar. Quando muito, para dar uma olhadinha no relógio, aleluia, quando religiosamente encerra-se o período do culto, não consegue levantar as mãos santas, sem ir e sem contenda, em direção ao trono para dizer: Jesus, eu te amo, eu te glorifico. Como diz os judeus dentro da sua cultura, diz, aleluia, diz a cultura judaica que todo judeu religioso, vamos usar este termo, ao se acordar, eles agradecem a Deus dizendo assim: Senhor, muito obrigado, e mais um dia que o Senhor investiu em mim, Senhor, oh, glória a Jesus. Obrigado por mais um dia em que o Senhor confia a mim a tua confiança, Senhor, e esta maravilhosa responsabilidade. Um culto que atrai a atenção de Deus é um culto em que eu manifesto vitalidade. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Né? Aleluia.
louvado. Iá é a abreviatura do tetagrama, o nome impronunciável de Deus. O termo aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Louve ao Senhor. Até o termo aleluia, que é um cântico universal, irmão, já expressa a obrigação daqueles que são filhos de Deus e amam a Deus em louvar a Ele. Já pensou que coisa linda, irmão? E a gente às vezes vem para a igreja e diz aleluia, mas não tem noção de que o termo quer dizer. O Deus está nos dizendo a todo instante: meu filho, abre a boca e glorifica o meu nome. Oh, glória a Jesus. Abra a boca e me adora. Bendito é o nome de Jesus. O verdadeiro culto a Deus, segundo a palavra de Deus, é aquele que eu ofereço a Deus o meu corpo em sacrifício vivo. Vivo! O primeiro nível de relacionamento com Deus se dá através do nosso corpo. E tem uns, e a maioria, param somente neste nível. Agora, mais uma vez, quero continuar aqui no parênteses que eu abri, pedir aos irmãos aqui, me perdoem. Mas tem uns que só conseguem e vivem há anos somente neste primeiro nível de relacionamento com Deus. É verdade? Me perdoe, irmãos. Me perdoe. Mas às vezes eu vejo as pessoas cantando, né? Eu não consigo nem imitar, mas vou tentar aqui, pastor José. Depois o senhor me puxa a orelha, tá? E fica no culto e fica umas coisas assim, né? E depois dá uns 3 para cá e dá uns 2 para lá, e daí se sacode e tem uns ficam assim, ó. Eu não sei o que quer dizer isso. Mas isto, biblicamente, é a manifestação do primeiro e único nível de adoração a Deus. Do primeiro e único nível de adoração a Deus. Quando nós não galgamos os demais níveis de comunhão e de adoração a Deus, de comunhão com Deus, e vivemos somente neste nível, achamos que este é o único nível de comunhão com Deus, e permanecemos anos e anos nisso, enganando-nos, aleluia, acerca do verdadeiro e genuíno culto a Deus. Você vai entender o que eu quero te falar aqui nesta manhã pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Então o nosso corpo, e através do nosso corpo e dos membros do nosso corpo, se dá o primeiro nível de comunhão com Deus. Amém? Primeiro nível de comunhão com Deus. Agora me lembrei aqui, irmão, dos nossos cultos, né, no nosso continente africano, né? Quero fazer um parêntese aqui, né? Fazer um parêntese em nome de Jesus. Nossos irmãos africanos ali é um culto ultra, né? Ultra vivo, uma coisa gloriosa. Dentro da cultura dos nossos irmãos, eles adoram a Deus através do corpo, através da alma e através do espírito. É algo maravilhoso, mas trazendo para a nossa cultura ocidental, irmãos, para pelo menos aqui, né, na América do Sul, né, o nosso verdadeiro e genuíno culto a Deus não se limita somente através do nosso corpo e dos nossos membros. Então, em primeiro lugar, o primeiro nível de comunhão com Deus se dá através do nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos capítulo de número 12, e no versículo de número 2, ele vai nos dizer assim: e não vos conformeis com este século. Se conformar é não se deixar ser colocado na forma da cultura do mundo, que tem como Senhor e Deus, com D minúsculo, o diabo, 2 Coríntios 4,4. O apóstolo Paulo diz assim pelo Espírito de Deus: e não vos deixeis ser colocados na forma deste século, desta cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação, né, é a metamorfose que o Espírito de Deus proporciona na vida do salvo quando desfruta de comunhão com Deus. Você pode ver que todo salvo que tem comunhão com Deus, irmãos, até a língua estranha dele não permanece a mesma. Deus está sempre renovando,
né? É uma coisa linda. A oração Deus renova, a vida Deus renova, né? É uma constância, é uma constância. Aquele que verdadeiramente mantém um relacionamento íntimo com Deus, busca a Deus porque Ele ama, sente a necessidade, a carência de estar aos pés de Cristo em comunhão com Deus. Aqueles que verdadeiramente ainda não perderam, em meio a este século terrível e mau, ainda não perderam o apetite por Deus e pelas coisas de Deus, eles gradualmente vão desfrutando de uma metamorfose gerada pelo Espírito de Deus ao seu Espírito. E é isto que o Espírito de Deus, por intermédio de Paulo, está falando. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha só, a Bíblia não está dizendo, mas eu vos transformarei. Não, irmão Felipe. A palavra está dizendo literalmente aqui, nós precisamos valorizar o que a palavra diz na sua íntegra. Mas transformai-vos. De quem é a obrigação de buscar transformação, irmão João? É de Deus ou nós? Nós, mas transformai-vos. Deus está dizendo, tu tem que buscar. Eu quero, se tu buscar eu faço. Mas transformai-vos. É de Deus a obrigação? Não! É minha de buscar. Aleluia. O que em Cristo Deus já nos concedeu. E aí tem crente, presbítero irmão Carlos, que vive do passado. Não é verdade? Oh meu Deus, antigamente eu fazia. Eu me lembro de lá 1985, como eu evangelizava. Eu me lembro de 1998, quando eu ia para os becos, para os valados. Eu me lembro de 2003, quando eu subi um monte. Eu me lembro de 2035, quando eu li a palavra de Deus. Oh meu Deus do céu, e hoje? Que Hebreus 13:8 diz, o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O problema é que antes nós decidíamos por Deus, hoje nós não queremos decidir mais. Por quê, irmã Silvana? Porque a cultura deste século está nos colocando na forma. Já brincaram alguma vez? Quem é que já brincou com aqueles moldezinhos de barro? Eu muito brinquei, né? Molhava o barrinho, você lembra? Botar dentro do moldezinho, a gente virava assim e saía o bichinho da forminha ali. Quem é que se lembra disso aí? Capaz que sou eu, irmão, pelo amor de Deus. Claro, né? Aí tem um moldezinho, tem uma tartaruguinha, tem uma florzinha, né? Bota um barrinho dentro, amassa bem, depois vira assim, fica aquelas coisinhas bonitinhas, moldadas. É isso que o mundo faz com aqueles que não querem buscar o relacionamento com Deus. O mundo bota ele na forminha e nem sente, vai apertando, ele vai tomando a forma, vai perdendo a oxigenação, vai se compactando dentro de si. Aquele que vinha para o culto, ela se alegrava, chorava, dava glória, marchava na igreja, era um instrumento de Deus. Agora vai perdendo oxigênio espiritual, vai sendo compactado, já não chora, já não se alegra, já não adora, já não levanta mais a mão para dizer, Jesus, eu te amo. Obreiros, aleluia, que faziam poças, aleluia, enquanto oravam buscando a Deus. Hoje, meus irmãos, é uma questão, né, quase que uma questão hoje de obrigação. O obreiro ser sisudo, uma cara assim séria. É feio o obreiro hoje chorar, glorificar a Deus, falar em línguas estranhas. O que é isso, pastor? Isto é a pressão que o mundo está exercendo sobre o barro que Deus levantou do pó e sobrou nele. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz assim: mas transformai-vos. É nossa obrigação. Como devo me transformar? Pela renovação da vossa mente. E aí entra a promessa que Deus fez àqueles que são filhos e crê nas promessas de Deus, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o sonho de todos os que servem e dos que não servem a Deus. Qual é o desejo? Em experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E por que muitos não estão experimentando hoje? Por quê? Porque não estão buscando renovar a sua mente através da comunhão com Deus. E por que não? Hoje, irmão, é diferente de um tempo atrás, não, Mojá? Alguns anos atrás, era uma Bernadette, ia com uma varinha lá na rua, lá na Sebaldo, não é Sebaldo Bozella, não, Antônio Vilela, até hoje eu me lembro, era uma, com a varinha lá, Joabe, chutando uma bola, né? Entra pra dentro, já tá na hora. E comigo era a mesma coisa. A minha, eu tinha 12, 13 anos, estava lá naquela pelada, chuta aquela pelota para um lado e para o outro, ela ficava, Claudemir, vem, depois eu vou, e começava às 8, era quase 8 da noite, depois eu vou, não ia não. Daqui a pouquinho ela ia lá no portão, irmãos, e eu ficava indignado. Quando eu via ela vindo assim, e eu me dava um pavor, e já corria, tô indo. Ela levantava uma madeira e dizia, Claudemir, vem porque está pronto o teu mamá. Com 12 anos eu ficava indignado. Aí eu corria para dentro de casa xingando a velha, né? Que coisa certa para fazer comigo, para que essa coisa aí pavorosa, né? Essas são as consequências da desobediência. É isso, que coisa linda, né, irmão? Aleluia. A minha ainda levantava um mamazinho dizendo, vem tomar um mamá. E eu dizia, nem mamo mais. Siquinamente, vem. E até eu explicar para aquela legião de amigos, entre aspas, que eu não mamava mais, irmão, e já passava vergonha, aí ia todo envergonhado, vermelho, indignado, brabo. Por quê? Porque a minha autoridade já estava me cobrando e me exigindo algo a tempo, e eu estava simplesmente resistindo à autoridade, até que veio as consequências da minha desobediência. E assim acontece com Deus. Aleluia. Deus há tempo está nos dizendo a mim e a você, meu filho, minha filha, apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Meu filho, minha filha, apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Meu filho, apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Venha para a igreja, venha para adorar a Deus. Venha para este momento, glória, em que Eclesiastes 5 nos aconselha, ou nos determina, nem aconselha, uma determinação de Deus, dizendo, guarde o vosso pé ao adentrar na casa do Senhor, glória. Por quê? Porque este lugar, segundo a Crônicas 20, este lugar é separado e consagrado única e exclusivamente para que o nome do Senhor seja perpetuamente glorificado. Glórias a Deus. Então, primeiro nível de relacionamento com Deus, o nosso culto. O que é culto, pastor? Culto é o ápice da minha comunhão a Deus. O que é culto? Culto é aquilo que eu ofereço única e exclusivamente para a adoração do Deus que eu digo servir. Amém. O culto é o ápice do meu relacionamento com Deus. Glória a Deus. Sem culto não existe relacionamento com Deus. Por isso que, ao nos apresentar diante de Deus para culto, Ele exige que aqueles que se apresentem, se submetendo aos princípios que Ele estabeleceu, a fim de que o nosso culto diante dele se torne verdadeiro. Aleluia. Pastor, e se eu adorar, não me submetendo aos princípios, o teu culto não vai ser para Deus. E se eu não quiser obedecer, pastor, os princípios que Deus estabeleceu para receber o meu culto? E se eu não quiser me submeter, pastor, aos princípios que Deus estabeleceu ao culto? Tudo bem, esta é uma decisão nossa. Só que tudo que nós ofertarmos em qualquer igreja, Ele não vai receber.
A liturgia do culto quem decide é aqueles que ele deu, aleluia, à igreja, que são os obreiros. Agora o culto a ele estabeleceu alguns princípios, e estes, a fim de que ele receba o meu culto, devem ser obedecidos cabalmente. E o primeiro princípio é que eu devo oferecer a ele o meu corpo, os membros do meu corpo, em adoração a ele. Não vou muito além. Aleluia. Segundo, a Bíblia diz literalmente: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque fiel é o que vos chama, o qual também o faz. Segundo nível de relacionamento com Deus, a nossa alma. A nossa alma. A nossa alma é o centro, até a ciência humana, né, já explica isso aí, todos nós já estamos calejados de saber. Aleluia. O que é a alma? A alma é o centro da volição humana, é o centro da psique humana, é a alma que armazena todos os sentimentos do ser humano. A alma é que processa todas as informações que nós cooptamos através dos 5 sentidos do corpo e também através dos sentidos do nosso espírito, que é o nosso homem interior. Então, todas as informações armazenadas vão direto para a alma. E a alma é o processador desta estrutura toda chamada ser humano. Por que ser humano? O termo ser humano quer dizer o ser único, feito com exclusividade por Deus. Não existe outro igualzinho a você. Pastor, mas todos os seres humanos são iguais uns aos outros. Isto, simetricamente falando, todos são iguais. Tem 2 braços, 2 olhos, né? É verdade? Simetricamente, sim. Né? Mas em tratando de todas as demais diferenças, nós somos completamente diferentes um do outro. Por isso o Senhor é um ser humano. Este, o irmão Joabe, é outro ser humano. O Senhor é outro ser humano. Nós todos não somos um. Nós todos somos muitos seres criados com Deus exclusivamente para a glória de Deus. Aleluia. E desses que Deus criou exclusivamente para a glória dele, ele exigiu de todos, para que todos tenham comunhão, de oportunidade de desfrutar de uma comunhão com ele, se submeter ao que ele estabeleceu. E o segundo nível de comunhão com Deus se dá através da alma, ou através do sentir. A alma é o depósito e o processador de todos os sentimentos e decisões dos seres humanos. Glória a Deus. É da alma que brota, né, a ira, o amor, o ódio. Ou seja, é o centro das decisões da volição do ser humano. Está na alma. E Deus está dizendo assim: para um culto ser legítimo diante de mim, tu tem que estar num culto não só de corpo presente, mas com a tua alma também. Amém. Você sabia? Um culto em que nós nos encontramos na igreja, mas a nossa cabeça está lá no boleto para ser pago, este culto não é para Deus. Um culto em que nós nos encontramos na igreja, mas a nossa cabeça está lá na panela, né, que está cozinhando o feijão, este culto não é para Deus. Um culto em que o meu corpo está na igreja, mas os meus pensamentos estão devagando longe, 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 principalmente na hora da oração, este culto não é para Deus. Por quê? Porque um culto, para ser aceito por Deus como um culto legítimo e racional diante dele, eu devo ofertar o meu corpo, a minha alma e o meu
para não dormir e o meu. Já pensou, pastor José? Eu quantas vezes, uma vez fui orar com o irmão ali em Florianópolis, né, meu companheiro de oração, e um dia eu disse a ele assim, todos os dias nós orávamos, todos os dias, vamos se esforçar em orar, irmão. A minha alma clama pelo Senhor, meu Deus e meu Salvador. Aleluia. Vamos tirar um tempo para orar, a gente tem tempo para tudo. Né? Tem gente que passa 2, 3, 4, 5 horas com o celular na mão, né? Está com um calo na ponta do dedo, já, o bicho velho já está. Tem irmãos, já pegou até um cacuete, está assim, ó. Já anda assim, ó. Né? Tem uns que andam assim, ó, sem o celular na mão. Né? Que já vive tanto com aquele bicho na mão e pai. Já pegou até um cacuete, né? É uma coisa terrível. Então nós somos Senhor do tempo e não servo dele. Vamos administrar e vamos tirar um tempo para buscarmos a Deus. Porque afinal de contas, a obrigação e a decisão de buscar a Deus não está em Deus, está em quem quer se relacionar com Deus. Vamos orar! Vamos orar. Fomos orar. E agora estou falando, irmãos, de ofertar a Deus, estar num culto de corpo, alma e espírito. E eu fui orar com esse irmão e disse, meu querido, tu está muito cansado, vai trabalhar amanhã de manhã e eu não vou. Então quem sabe amanhã nós vamos orar. Né? Ora na tua casa, eu oro na minha. Não, pastor, vamos orar. Então tá bom, vamos orar, em nome de Jesus. Nem foi uma horinha só isso, vamos lá entrar no propósito de Deus a Pedro, Tiago e João. Nem só uma horinha, vamos lá. E fomos orar, e ali perto da 1 hora, né, o irmão começou a perder o contato, né? Começou a perder o sinal, né, do satélite do céu, começou a perder o sinal, e eu comecei a ver, meu Deus, onde é que esse irmão vai? E ele começou a perder o sinal, daí aquelas interrupções, né, aquele sinal cruzado, né, e eu do lado dele, ele orando, daqui a pouquinho ele começou, Senhor, abençoa o diabo. Olha, o que esse homem está falando? Ele, Senhor, abençoa o meu sorvete. Daí eu pulei. Meu irmão, pelo amor de Deus, rapaz, eu não perdendo tempo de joelho dobrado para esses dois religiosos. Vamos embora dormir, meu irmão. Não, mas vamos orar. Não está aí pedindo que o Senhor perdoe e o diabo abençoe o teu sorvete. Que negócio é esse? Jesus perdoar o diabo e abençoar o teu sorvete? Vai embora. Ô pastor, não fala para ninguém. Eu nunca vou falar para ninguém isso. Pode ter certeza. Né? Eu falei que eu nunca ia falar dele, né? Do fato eu sempre falo, obviamente. Né? E tem que falar. Por quê? Porque essa é a maior estratégia do diabo, principalmente enquanto estamos de joelho. Porque se existe um meio pelo qual legitimamente eu consigo desfrutar de um relacionamento com Deus, é através da oração. Não existe outro meio mais íntimo de nos relacionarmos com Deus, a não ser por intermédio da oração. Tu consegue se relacionar com Deus, sentir Deus no momento do culto, no momento do louvor, no momento da adoração, enquanto tu toca, enquanto tu prega, enquanto tu ensina. Mas existe um meio pelo qual Deus estabeleceu, e por isso que Ele mesmo nos lança o convite, Mateus 6,6, dizendo que é um momento de intimidade comigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em segredo, oh glória, porque eu vou vir, vou te responder, vou te abençoar, vou abrir o céu e vou fazer aquilo que deve ser feito. Se existe um meio em que nós podemos manter um relacionamento íntimo com Deus, é através da oração. E o momento da oração é o momento, irmãos, em que mais o mundo espiritual se mobiliza. Qual de nós aqui, né? Qual de nós aqui, enquanto orávamos, né? E um dado momento, né, no fim da oração, nossa mente já estava lá no trabalho, né? A nossa mente já estava lá não sei aonde. E aí a gente caminhava, o nosso corpo ali, nós falávamos meia dúzia de palavras. Aleluia, nossa mente vagando e devagando e percorrendo, aleluia, resolvendo problemas e visitando parentes, amigos e vizinhos. Quantos de nós já não aconteceu isso? Talvez nesta manhã, com quantos não aconteceu? O que é isso, irmãos? Isto é a falta daquilo que Davi falou lá em Salmos capítulo de número 5.
Sabe por que Davi, irmãos, em muitos salmos recomendou que a oração seja em voz alta, né? Eu clamo ao Senhor, né? Clama a mim. Aleluia. Davi dá uma receita, dizendo: não quer dormir na oração e nem quer que a tua mente devague. Ore ouvindo a tua voz. Aleluia. Ore ouvindo a tua voz. Aleluia. Por quê? Porque é no momento da oração que o mundo espiritual se mobiliza e tenta, através das setas, atingir a tua mente, para que a tua mente não se entronize ao trono de Deus e tu não obtenha a resposta da parte de Deus. Então Paulo está dizendo assim, que o verdadeiro legítimo culto é aquele em que eu ofereço o meu corpo e os membros do meu corpo em adoração a Deus. O legítimo e verdadeiro culto, o culto aceitável por Deus, é aquele em que eu venho para a igreja, irmãos, com a minha alma sedenta por Deus. Sedenta. Hoje, como Jacó no Vale de Jaboque, ele disse assim: aleluia, hoje eu vou mudar minha situação. 22 anos fugindo de um canto para o outro, vivendo uma vida de miséria, prosperando financeiramente, mas com a minha alma completamente divorciada de Deus. Depois, aleluia, de estar vivendo 22 anos de aparência e de religiosidade, Jacó diz assim: hoje eu vou mudar completamente a minha história. Pegou a família, tudo que tinha, deixou de um lado do Jaboque, atravessou o Val. O Val é a parte mais rasa do rio Jaboque. Aleluia. Jaboque é a efusão, o que desce, o que vem de cima, o que derrama de cima. Atravessou o Jaboque pelo Val, a parte mais rasa, e do outro lado ele disse: Senhor, agora é entre eu e o Senhor. Até agora o meu culto e a minha aproximação contigo foi sempre muito tumultuada, Senhor. Aleluia. Jacó poderia ter pensado e dito: Senhor, até hoje a minha comunhão com o Senhor só se deu em 1h30 de culto. E quantos crentes hoje estão assim, irmãos? A sua vida de comunhão com Deus se resume somente na consagração do sábado e da 1h30 de culto na semana. Quantos crentes hoje não conseguem mais dobrar os seus joelhos em casa da madrugada, buscar a Deus? Por quê? Porque não tem tempo. Por quê? Porque estão cansados. Por quê? São muitas as justificativas. Mas a verdade é, se eu não aprender a esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão, a escravidão, aleluia, para que quando Deus queira, por misericórdia, se manifestar por intermédio da minha vida, eu nunca vou experimentar a ação do Espírito de Deus na minha e nem através da minha vida. Aleluia. Então, o segundo, já vamos encerrar. O segundo nível de relacionamento com Deus se dá por intermédio das nossas emoções. Se porventura tu está me escutando agora, aleluia, e uma segunda voz está dizendo: mas esse irmão não vai parar de falar, diz assim para trás de mim, Satanás. Já começa. Eu vou te ajudar a exercer essa autoridade aí sobre a tua alma. Essa oração não vai terminar, esse período de oração de ir para trás de mim, Satanás. Aleluia. Começa, irmão. Começa. Para trás de mim, diabo. Eu sou servo de Deus, e como servo de Deus eu tenho sentimento, mas o meu sentimento está aos pés do meu Senhor. Oh, glória a Deus. E a minha vontade é para glorificar e agradar a Ele, não a mim mesmo. Oh, glória a Jesus. Por isso que Mateus 6:24 diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus única e exclusivamente, nos santificamos para a glória dEle, ou nós servimos o nosso ventre, e 1h30 servimos a Deus, e o restante do tempo servimos a nós, e 1h30 servimos a Deus, e uma outra, o restante servimos a nós. E a Bíblia diz que este tipo de culto é um culto que não é legítimo diante de Deus. Então não nos enganamos, irmão. Não nos enganamos. É que é difícil nós ouvirmos, aleluia,
uma pureza maior do Evangelho, né? Nós estamos hoje com lombo, como se diz naquele tempo, né? O lombo é a pele, né? Um lombo tão fininho, mas tão fininho, que qualquer sopro mais forte nos machuca. Aleluia. E os mais antigos da fé aqui já tem um lombo mais calejado, não é verdade? Aleluia. Já tem um lombo mais calejado. Então Deus está dizendo: quer que o teu culto seja aceito por mim? Quer? Não deixe o diabo atingir nem bombardear as tuas emoções. De corpo e de alma, de corpo e com as tuas emoções. Adore a Deus hoje. Quando tu estiver adorando, orando, e qualquer outra pré-ocupação. A palavra de Deus condena a pré-ocupação, irmãos. Literalmente, Mateus 6:33. Não vos o que a Bíblia diz? Não vos preocupeis. Mas vamos colocar aí um. Não vos preocupeis. A Bíblia diz que a pré-ocupação é pecado. Por quê? E diz que isto é uma característica do gentio que não tem a Deus. E a pessoa vem para o culto, pastor Clemir, com a cabeça pré-ocupada, ou seja, sofrendo antes do problema chegar. E Deus está dizendo: incrédulo, incrédula. Podia estar aqui agora recebendo as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Podia estar aqui agora recebendo a minha glória, renovo, estratégia, revelação, direção. Podia estar aqui agora pela fé recebendo o que eu te tenho preparado. Oh, glória a Deus. E está aí com a tua mente, aceitando que a tua mente seja bombardeada com estas pré-ocupações. E se tu tiver com a tua mente cheia de prefixo pré, o que vem antes, né? Ocupada, o Espírito de Deus não vai ter espaço nas tuas emoções hoje. E há quem diga assim: ó, irmão, as emoções é do diabo. Se fosse, Deus criaria, né, os robôs do Tesla para adorá-lo. Tudo começa através das emoções. A minha comunhão com Deus atravessa, é necessário que para que eu mantenha uma verdadeira e íntima comunhão com Deus, eu abra a porta das minhas emoções. As emoções é a porta que dá acesso à minha alma. Agora, as emoções se tornam uma arma perigosa contra nós quando eu não tenho intimidade com Deus e nem discernimento daquele que está entrando ou que está se aproveitando das minhas emoções. Aleluia! Você está entendendo? Se tu não te emocionar, tu não vai sentir a presença de Deus. Tu tem que abrir a porta das tuas emoções para que a presença e a unção do Espírito de Deus se apodere de ti. Às vezes tu chega no culto cansado, combalido, lutando terrivelmente, né? Às vezes ferido, e tu está ali meio endurecido, mas tu fecha os olhos, começa a dar glória a Deus, dá glória, porque tu começa a sentir uma coisa boa. Que é isso? É a presença do Espírito Santo, claro, mas através das tuas emoções. Aleluia. Daqui a pouquinho o irmão explode, sai correndo, sai pulando, chorando, profetizando, aleluia, tomado pelo poder de Deus. Por quê? Porque a porta das suas emoções foram abertas, o Espírito de Deus entrou e instrumentalizou a vida do irmão e fez nele, através dele, aquilo que Deus queria fazer. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Agora eu tenho que ter discernimento a quem estou servindo e quem quer se aproveitar das minhas emoções. Aleluia. E para que eu tenha discernimento, eu tenho que conhecer um parâmetro. Aleluia. Glória a Jesus. Que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se eu não conhecer Bíblia, irmão,
Eu posso, me perdoe pela minha expressão aqui, eu posso estar chamando o urubu de meu louro. Glória a Jesus. Tem muito crente que acha que está cheio de Espírito Santo, mas é só as emoções se manifestando. Aleluia. Irmão, como é que eu vou saber? Por intermédio da palavra. Bíblia. Como é que está a tua participação na escola bíblica? Tem vindo? Não tenho tempo. Pois é. Logo que eu me converti, o ancião disse para mim: o tripé, que é o sustentáculo da vida do crente, é Bíblia, jejum e oração. E eu, na minha ignorância, disse: é tão fácil assim, então deixa comigo, coitadinho. Mas no primeiro amor eu aproveitei, me joguei, passava noites e dias direto lendo Bíblia. Minha família vai ficar louco. Eu já vi muitos enlouquecendo. Esse negócio de jejum extensivo e ler Bíblia e tal, isso é coisa para louco. Olha, o Zezinho lá ficou louco. O Pedrinho, o Claudemirzinho lá ficou meio lelé da cuca. Eu disse: ficaram porque deixaram de buscar Deus. Se continuar, Deus não enlouquece ninguém. Oh, glória a Jesus. E se enlouquecer, aleluia, é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Aprove a Deus salvar a muitos pela loucura da pregação do Evangelho. Se eu for para ficar louco para pregar o Evangelho e ver a alma salva, que eu enlouqueça para a glória de Jesus. Glórias a Deus. E o terceiro nível de intimidade com Deus, depois do corpo, depois da alma, é o Espírito. O Espírito. Aleluia. O que é o Espírito, irmão? O Espírito nada mais é do que aquilo que recebemos de Deus. Gênesis capítulo de número 1, 26 e 27, diz que Deus formou. Glória. Gênesis 2 também, salvo engano, está aqui, 1 e 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha o homem domínio sobre os peixes do mar. Olha só que coisa tremenda: sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no capítulo 2, salvo engano, versículo 7, diz que depois deste ser, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. O que é espírito? Espírito, né? Aleluia, Jesus. O espírito nada mais é do que a partícula, o centelho, uma parte de Deus que nós recebemos a partir do momento que Ele soprou nas nossas narinas o seu fôlego de vida. O que é o Espírito? Aleluia. É uma parte de Deus que Deus nos deu para que nós desfrutamos de vida. É isso. É isso. É isso. Glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que os que são filhos de Deus clamam Abba, Pai, né? Por isso que a Bíblia diz que os que são filhos de Deus, aleluia, têm desejo por Deus, buscam a Deus, se alimentam de Deus. Oh, glória a Jesus. Oferecer a Deus um culto através do nosso espírito nada mais é Glória a Jesus. do que nos apresentar diante de Deus, sabendo na presença de quem estamos nos apresentando. E a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 23, a seguir: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros, se a Bíblia dá ênfase aos verdadeiros, porque existe o oposto também, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
em espírito, com E minúsculo é o espírito do homem, e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para serem seus adoradores. De quem é o culto que Deus vai receber? Dos que adoram a Deus de corpo, de alma e de espírito. Adorar a Deus em espírito e adorar a Deus com toda a inteireza, com toda a sinceridade da nossa alma. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não precisa pôr, mas 2 Coríntios 6:20 diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus chamou alguns aqui para o ministério do socorro, que Deus te use, outros para o ensino, que Deus te use, outros para o pastoreio, que Deus te use. Jamais quero me envolver e nem criticar o teu ministério, né? Mas deixa eu usar o meu. Deixa eu usar o meu, né? Deixa eu usar o meu. Eu já vi na igreja, irmão Joab, coisas que entristecem o espírito do homem, quanto mais o espírito de Deus, que Mateus 18:20 diz que aonde houver 2 ou 3 congregados em seu nome, ele estaria no nosso meio. Eu já vi pessoas na igreja, irmão, que vieram para cultuar a Deus mascando chiclete. Eu já vi pessoas em um culto a Deus, enquanto Deus está falando através da palavra, aleluia, negociar carro, fazer agendamentos de negócio. Eu já vi jovens, senhoras e senhoras trocar até receitas no culto. Eu sei que vocês não vão acreditar, vocês estão com a cara, mas existe, pode ter certeza que existe. Existe, que eu vou dizer. Eu já vi pessoas que vêm em culto, que em 1h30, 2 de culto, não conseguem adorar a Deus. Vocês acreditam que existe? Vocês acreditam? Existe. Existe. Teu irmão também concorda comigo. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. O que é isso, irmão Claudemir? Isto são pessoas que ainda não conseguiram ter a experiência de ofertar um culto através do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, e receberem como resposta, aleluia, os céus abertos, o poder de Deus. Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que 120 dos 500 que restaram, depois de terem visto e ouvido a promessa de Jesus sobre, aleluia, o Monte das Oliveiras, Jesus sendo assunto aos céus entre 2 anjos, ele foi subindo e lançando, aleluia, uma promessa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois sejais minhas testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. 500 ouviram, mas só 120 crentes, e 1.100 quilômetros conseguiram permanecer. 1.100 metros, perdoe, menos de 1,5 km, mais ou menos é isso, né? Desceram o monte, os 500, e ali estavam os 500 crentes. Meu irmão, acho que esse negócio tem que ser crente assim, isso aí é sério mesmo? Aí é minha desconfiança, irmão. Na restauração é muita exigência. Na restauração não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu acho que isso é coisa do homem. E aí foi ficando um para trás. Eram 500. Mas esse negócio de consagração todo sábado, esse negócio é de Deus, irmão Marisa? Eu acho que não. Eu quanta coisa para fazer eu tenho em casa, eu tenho louça para lavar, tenho chão para limpar, o trabalho de segunda a sexta, sábado tem que passar na igreja. Olha só que coisa, que pavoroso. Eu não vou, irmão, eu não vou. Eu já disse, não adianta, o pastor quer me cobrar, o pastor quer botar na escala, me coloca, se não quer, não me coloca, eu não vou. A decisão é nossa de buscar o nome de Deus. A decisão é nossa de ser templo do Espírito Santo ou ser sinagoga de demônios, como Apocalipse 3 fala. É nossa. Eu é quem decido a quem eu vou servir e cheio de quem eu vou ser. Porque dependendo a quem eu sirvo, cheio daquele que eu decido servir, eu vou ser.
Se eu decido servir a Deus, eu serei cheio do Espírito de Deus. Se eu decido servir ao mundo, eu serei cheio, aleluia, do príncipe deste mundo. Eu é quem decido. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.